Bom dia a todos. Eu vou então aqui começar por partilhar a apresentação que temos para hoje. Eu penso que neste Já está, momento já estão a ver, já ótimo. sim. Como a Catarina introduziu, portanto, a ideia de hoje, desta nossa segunda sessão do DFK 220, à semelhança da primeira sessão, falámos de benefícios fiscais, mas neste caso concreto, sobre o novo incentivo fiscal à recuperação. Em bom rigor, também não é um benefício que seja de tal novidade, não é? Portanto, tem muitas semelhanças com o crédito fiscal extraordinário ao investimento 2, que foi aplicável em 2020 e 2021, mas este benefício tem algumas particularidades e será sobre estas especificidades que vamos falar, se calhar mais detalhadamente também ao longo dos próximos 20 minutos. A organização da sessão é relativamente simples, portanto nós vamos falar sobre as condições de aplicação e as características do incentivo, quais é que são as despesas elegíveis e depois complementar também com as obrigações acessórias e penalizações em caso de incumprimento. Dar aqui também uma primeira nota que naturalmente portanto, a informação que nós transmitimos é de natureza genérica e, portanto, não constitui o aconselhamento sobre situações específicas, pelo que recomendamos sempre que a implementação, a aplicação dos benefícios seja avaliada mais detalhadamente e acompanhada por especialistas. Sobre a forma como nós vamos também percorrer aqui o tema do IFR. Portanto, eu vou começar por fazer uma breve apresentação, sendo que depois, no fim, ficaríamos com algum tempo para poderem partilhar algumas daquelas que são as questões que possam ter sobre o tema. Na medida do possível, tentarei dar resposta na sessão. Se houver alguma questão mais específica que não tenha uma resposta pronta, naturalmente depois entraremos em contacto para prestar esses esclarecimentos que forem necessários. Ora, então eu vou avançando para as condições de aplicação do benefício, começando por dizer que, em termos daquelas que são as entidades que podem beneficiar, o âmbito é relativamente abrangente, ou seja, todas as entidades, portanto, que sejam sujeitos passivos de IRC, que exerçam uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, podem beneficiar. Estava aqui no início de que, em termos de condições para a aplicação do benefício, é relativamente abrangente. Como eu dizia, qualquer entidade sujeita à IRC, que tenha contabilidade organizada e que o lucro tributável seja determinado por métodos diretos, ou seja, não sejam aplicáveis métodos indiretos ou outra forma de determinação do lucro. Depois, é também necessário que as entidades tenham a sua situação tributária regularizada. Aqui, portanto, é a inexistência de dívidas. Uma nota sobre este aspecto: é sempre importante cautelar que haja confirmação desta inexistência de dívidas, nomeadamente a certidão de inexistência de dívidas contemporânea ao aumento da aplicação dos benefícios, para salvaguardarmos que nesse momento se reuniam as condições. Depois, falar um pouco também de duas condições adicionais. Uma delas já vinha do passado FEI 2, não é? E que tem a ver com a impossibilidade, ou, neste caso, a deixar de se aplicar o benefício nas situações em que haja cessação de contrato de trabalho durante um período de 3 anos, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extensão do posto de trabalho. Portanto, esta é uma condição que se mantém face ao anterior FEI 2. Uma das principais novidades tem a ver com uma condição adicional que foi agora introduzida no IFR e que tem a ver com a limitação à distribuição dos lucros durante 3 anos.
Portanto, há aqui esta condição adicional e que eu diria que torna, de facto, este benefício fiscal muito menos interessante, porque inibir as empresas de distribuírem lucros durante 3 anos eu diria, se calhar, uma exigência demasiado grande como compensação da atribuição do benefício fiscal. Mas pronto, aqui ainda não sabemos qual a reação dos operadores económicos e se de facto esta condição adicional vai ou não representar uma menor adesão ao benefício fiscal. Alguns dos participantes também nos dirão, se calhar. Quanto às características do incentivo fiscal, portanto, este é um benefício aplicável aos investimentos feitos agora no segundo semestre de 2022, investimentos até a um limite máximo de 5 milhões de euros. Depois, como é que opera este benefício fiscal? É por dedução à coleta do IRC, ou seja, uma percentagem destes investimentos é abatido diretamente ao valor do IRC a pagar. Portanto, temos neste caso uma dedução base correspondente a 10% dos investimentos. Isto se compararmos, por exemplo, com o CFEI 2, o benefício era de 20% dos investimentos. Não é? Aqui temos uma taxa base de 10% e depois temos uma taxa incremental de 25%, apenas aplicável no caso dos investimentos excederem a média daquilo que foram os investimentos dos anos anteriores. Depois, são introduzidas aqui algumas regras específicas para determinar qual é que é o investimento médio dos anos anteriores, para os casos, nomeadamente das empresas, das entidades que têm menos de 3 anos de atividade. Por exemplo, no caso de uma empresa que iniciou a atividade em 1 de janeiro de 2020, ou após essa data, tem-se por referência apenas um período. Bom, estava a dizer, temos então a taxa base, correspondente a 10% dos investimentos, e a taxa incremental, correspondente a 25% dos investimentos, mas apenas aplicável aos investimentos que excedem a média dos anos anteriores. Estava a dar apenas um exemplo e posso complementar. No caso das empresas que iniciaram a atividade em 2021, nestes casos não é aplicável a taxa incremental, é apenas a taxa dos 10%. Agora estão a conseguir ouvir-me? Agora estamos. Muito bem. Depois, dar também nota de que a dedução à coleta do IRC está limitada a 70% dessa coleta, portanto, nunca podemos utilizar o IFR para deduzir ou abater totalmente a coleta de um determinado exercício, e nos casos de insuficiência de coleta, este benefício é reportável por 5 anos. Agora, relativamente às despesas elegíveis, as despesas que qualificam para este benefício. Como eu referi no início, portanto, isto é um benefício aplicável aos investimentos que sejam feitos entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2022 para as empresas que tenham o ano fiscal igual ao ano civil. Para as outras entidades, é um benefício aplicável aos períodos de tributação que tenham início a partir de 1 de janeiro de 2022 e os investimentos que qualificam são aqueles que sejam feitos entre o 7º e o 12º mês do período de tributação. Quais é que são os ativos, os investimentos elegíveis? São os ativos fixos tangíveis e os ativos biológicos não consumíveis. Portanto, isto é em tudo idêntico àquilo que eram os investimentos elegíveis para o CFEI 2. E depois qualificam também alguns ativos intangíveis
nomeadamente despesas com projetos de desenvolvimento e despesas com elementos de propriedade intelectual, adquiridos a título oneroso e desde que seja reconhecida uma utilização exclusiva por um período limitado de tempo. Depois, dar também nota de que, relativamente aos investimentos elegíveis, há uma condição de manutenção desses investimentos durante um período mínimo de 5 anos, a menos que o período de vida útil, de acordo com aquelas que são as regras fiscais, determine, portanto, o período de vida útil seja inferior a esses 5 anos. Nesses casos, não há este requisito. Ou este requisito é reduzido para o número de anos de vida útil. Também à semelhança do que acontecia com o CEFEI 2, são excluídas do IFR algumas despesas, nomeadamente aquelas que sejam consideradas suscetíveis de utilização na esfera pessoal. Estamos a falar, por exemplo, das viaturas ligeiras de passageiros, barcos de recreio ou aeronaves. Portanto, e aqui a exceção será aquelas situações em que estes ativos sejam utilizados, portanto, no âmbito da atividade para aluguer ou cedência do uso, sendo essa a atividade principal do sujeito passivo, não é? A atividade normal. Depois, estão também excluídas despesas com mobiliário, artigos de conforto ou decoração, salvo quando afetos à atividade produtiva ou administrativa. E também estão excluídas as despesas ou os investimentos com a construção, aquisição, reparação ou ampliação de edifícios, né? Salvo quando afetos também à atividade produtiva ou administrativa. Só aqui uma nota, porque eu esqueci-me de referir isto no ponto anterior, que um dos requisitos aplicáveis é também que os ativos sejam adquiridos em estado novo. Ou seja, o IFR não é aplicável a investimentos em ativos em estado de uso. Depois, também dar uma nota relativamente ao caso particular dos intangíveis. Também não é aplicável o IFR no caso da aquisição de intangíveis ao que nós chamamos de partes relacionadas, portanto, entidades com as quais a empresa tem algum tipo de relação, seja por participação, seja por ter sócios comuns ou administradores comuns. Portanto, operações entre partes relacionadas, no caso dos intangíveis, também não qualifica para o IFR. Uma última nota ainda relativamente às despesas elegíveis, que tem a ver com o facto de este benefício não ser cumulável relativamente às mesmas despesas com outros benefícios fiscais que sejam aplicáveis ou que possam ser aplicáveis. Agora só deixar algumas notas sobre as obrigações acessórias, porque este é também um aspecto importante. As obrigações acessórias no caso do IFR são muito semelhantes à de outros benefícios fiscais e, resumidamente, são duas. Em primeiro lugar, tem que haver um documento que tem que estar no dossiê fiscal da empresa que identifique as despesas relevantes, o montante dessas despesas e todos os elementos que possam ser considerados relevantes. Nós aqui podemos incluir, por exemplo, as próprias faturas relativas às aquisições e também o cálculo do benefício, ou seja, como é que se determinou o valor da dedução à coleta. Depois, uma outra obrigação é que este benefício ou o imposto que deixou de se pagar em resultado deste benefício deve ser mencionado nas demonstrações financeiras, no caso concreto, no anexo ao balanceado de demonstração de resultados daquele ano em que nós estamos a utilizar o benefício. Portanto, isto são obrigações acessórias que têm também que ser acauteladas para não pôr em causa a aplicação do benefício. Uma última nota,
para referir que, em caso de incumprimento de alguma das condições que está prevista para a utilização do benefício, pode ser, por exemplo, haver uma situação nas tais despedimentos coletivos ou, neste caso, por exemplo, também a distribuição de lucros antes dos 3 anos, desde que foi efetuado o investimento. Então, há lugar à perda do benefício, portanto, tem que se devolver o IRC que deixou de se pagar em resultado da aplicação do benefício, e há uma penalização adicional que corresponde à aplicação de juros compensatórios majorados em 15 pontos percentuais. Portanto, a taxa de juros compensatórios atualmente é de 4% ao ano, e com esta penalização, com esta majoração, estamos a falar de uma taxa de 19% ao ano de penalização em caso de incumprimento. E, muito resumidamente, portanto, estas são as principais características do IFR que queríamos destacar. Por comparação com o CFEI 2, como eu tinha referido, se calhar os dois destaques principais acabam por ser o tal requisito de não haver distribuição de lucros. Quanto a mim, este se calhar é de facto o fator mais relevante, ou o aspecto mais relevante, e depois também a forma como se calculou o benefício. Portanto, passamos a ter duas taxas, uma taxa base e uma taxa incremental, enquanto no CFEI 2 tínhamos apenas uma taxa base de 20%. E se concordassem, poderíamos agora abrir aqui um bocadinho a sessão a algumas questões e aproveitarmos algum do tempo que temos para poder responder a essas questões, ou partilharem também alguma daquelas que é a opinião sobre que já têm sobre o benefício.